Vamos mandar mais esse ponta-taco. Eu quero tentar convencer vocês de jogarem o Wreckfest. Esse jogo, Wreckfest, pra mim, ele tem volta à infância, quando a gente ia naquelas, por exemplo, principalmente na minha região, que tem muita festa agropecuária. E a diversão da festa agropecuária é o parque de diversões. E no parque de diversões toda criança gosta era do quê? Do carrinho bate-bate. Então começa daí, né? O primeiro jogo de destruição nesse estilo que eu me recordo foi o Destruction Derby, lá de, se eu não me engano, ele é de 98. E aí me aparece, só que naquela época o jogo era praticamente poligonal e o gráfico não era top, né? Em 98 você queria o que também, mas o gráfico para aquela época era complicado. E ainda mais a questão de colisão, né? A questão da colisão, dos polígonos se encontrarem, não era coisa real. Então era mais assim, mas para aquela época era uma coisa diferente já pra caramba. Dado a tecnologia da época, da evolução dos PCs, que ele era um jogo para PC naquela época. Eu não me recordo de ter ele para console como a gente tem agora, até porque acho que não existia console naquela época. Acho que era no máximo aqueles 32 bits, enfim. Aí me aparece esse Wreckfest. Ano passado eu vi as imagens dele e falei assim, cara, isso aqui é a mesma coisa daquele Destruction Derby que eu não consegui jogar no meu PC porque o meu PC era fraco. Que louco, deixa eu ver um negócio aqui. E o gráfico dele, muito bom. O realismo das deformações nos veículos, assim, é claro que ele tem a física dele é muito real. O jeito que o carro solta de traseira nas curvas, na terra. Vou te falar, eu não senti diferença nenhuma para como que a física no carro do Forza Horizon seja melhor que a desse jogo. A física é a mesma, se você jogar a traseira praticamente. É claro que eles aumentaram um pouco na intensidade de deformação do carro, até para poder causar aquele impacto, né? Então, 3 batidas fortes, o carro praticamente vira um tijolo. Mas é muito legal ver todas as partes do carro deformarem, a tampa do a porta do porta-malas, para-choque, qualquer adereço que você tiver no carro, quebra, sabe? Então assim, a deformação é muito real. E eu gosto muito disso, sabe? Desse realismo, eu curto pra caramba isso. Só que aí eles extrapolaram no sentido de não ficar só porque o Destruction Derby ele tinha alguns desafios que eram em pista e outro que era praticamente só você bater em outro cara, né? Você destruir outro cara. Mas esses caras foram além da curva. Eles criaram pistas que, além de você ter a disputa por colocação, a pista em si exige que você tente chegar ao final dela, não apenas só vencer. Então, por exemplo, tem algumas pistas lá que você são em 8, eles falam que é aquele 8 infinito, né? Então, quando você começa, tá fazendo uma curva para a esquerda. Quando você tá no meio da pista, você já tá fazendo uma curva para a direita, só que voltando, ou seja, você tá encontrando o pessoal que tá vindo ainda. Aí eles pegaram esse tipo de pista e colocaram ainda um loop no meio dela. E na subida desse loop eles colocaram uma passagem. É impressionante, assim, é muito difícil você imaginar essa cabeça, mas só você ver na pista mesmo. No início da subida desse loop eles colocaram um alçapão para o cara não tentar subir devagar demais e ficar bloqueando a entrada do loop. Eles colocaram alçapão. Então se você não tiver rápido o suficiente, na subida desse loop você cai dentro desse alçapão. É muito legal, cara. Então você tá cruzando, você tá rampando, né? Passando por morro, voando por morro e tá cruzando com o cara no ar. Sabe? Você tá fazendo a curva e tá vindo o cara do outro lado. Não, é muito legal. Enfim. Ele tem vários modos, de pista. Tem pista de terra, tem pista de asfalto, tem pista com a tipo de acrobacia.
As pistas lembram muito as pistas de... os ovais, principalmente, os ovais de NASCAR. Mas, porém, a maioria deles é tudo de terra com morros, né? Mas o sentido é aquele mais ou menos oval. Então eles pegam algumas pistas daquela e colocam aí num playground no meio e muda só o desafio da pista. Não, agora o desafio agora é você destruir. Então você faz esse desafio dentro da pista. Tem um... Vou falar pra vocês as coisas que eu achei mais engraçadas, que eu acho que é o melhor jeito de falar aqui pra vocês jogarem, né? Um dos primeiros desafios é você... É a disputa quem sobrevive. Qual o carrinho cortador de grama que sobrevive até o final. Aí eu percebi que, na realidade, no mundo real mesmo, esse tipo de competição, quando tem um tipo de competição assim, para você destruir o carro das outras pessoas, os caras dirigem de ré, justamente para não ter o dano no motor, né? Então a primeira vez que eu corri desse carrinho de grama, tava todo mundo indo de ré, apesar de ser PVE, não era ainda PVP. Mas tava todo mundo andando de ré. Eu falei, cara, tem uma coisa errada, esse jogo tá bugado, por que tá todo mundo indo de ré? Aí que eu, vendo o que eu tava morrendo primeiro, eu percebi que era por causa disso, né? Se você tentar colidir com os outros jogadores de frente, o dano no seu motor é maior e você vai perder e você morre, né? Assim que o seu carro explode ou o seu carro para, o jogo, a partida encerrou pra você, apesar dele dar a opção pra você ressurgir. Só que quando você ressurge, aquele desafio que você tinha de destruir 3 carros, ele zera de novo. Então você pode encerrar a corrida com o que você já garantiu, que às vezes o desafio poderia ser destruir 3, você já destruiu, você não precisa ressurgir. Entendeu? Quando você ressurge, seu carro volta zerado, mas aí zera também o que você atingiu. Tem outra também, outro modo lá, não seja seu modo, é mais um desafio, né? Que muda a pista e muda o tipo de veículo, que são colheitadeiras. Cara, é muito... As colheitadeiras, a roda de trás é a que vira. Então ela faz a curva muito rápido, sabe? Apesar delas não correrem muito, cara, é muito legal assim, porque se você pensar assim, uma colheitadeira batendo, é tanto desenho, é tanto bloco de desenho. Se você pensar aquela grade na frente, aquilo ali você pensa, não, aquilo ali eu vou chegar perto do cara, que lá vai entrar no cara, né? O jogo não vai entender que aquilo ali é de verdade mesmo, cara. E assim, é perfeito. A porrada que você dá, sabe, na outras colheitadeiras, a colheitadeira vira. Então tem uns tipos de batida que dão mais pontos e que te concedem mais rewards, né, mais recompensa, que a batida, principalmente a batida em T. É aquela mesma batida que aconteceu com o cara da Fórmula 2 lá, aquela mais perigosa. Que é você bater no meio do carro, o cara de lado, e você bater no meio dele, a que te gera mais pontos, que dá mais dano no seu adversário, sabe? Então tem essa batida em T. Quando você tá na pista que é de corrida, assim, de colocação, primeiro, segundo, terceiro, tem as manobras que você faz para você tirar o adversário da pista. Então tem a pit maneuver, que é o que os carros de polícia americanos usam para poder, quando tá numa perseguição policial, eles batem no canto lateral do carro para fazer o carro rodar. Isso é uma coisa que você faz no jogo e que você ganha pontos, ganha skill por fazer isso, quando você tira o cara da corrida. E acontece também quando você dá uma porrada muito forte num cara na corrida, o jogo coloca aquele cara como seu adversário na corrida. Sim, agora fulano é o seu principal adversário na corrida. Aí o que acontece? Se você continuar batendo nele, a sua recompensa é maior. Entendeu? Pode ser o contrário também. Ele pode dar uma porrada em você e o jogo tornou você o principal inimigo dele. Então quanto mais vocês batem entre vocês, mais recompensa vocês têm em relação aos outros jogadores. Uma coisa interessante de se falar desse jogo também é que a produtora dele, ele é produzido pela Bugbear e publicado pela TH Nordic. Essa Nordic, ela também tem um outro jogo, Monster Jam, mas eu não curti ele muito não. Mas o que essa TH tá fazendo? THQ tá fazendo? Ela tá pegando alguns títulos assim de desenvolvedores que não são muito conhecidos e tá injetando a grana com um baixo investimento
E tá tendo retorno legal, sabe? Então eles estão fazendo isso com vários. Se você entrar no site deles, vai ver muito jogo assim que você nunca mais ouviu falar, que fez algum sucesso algum tempo atrás, mas que você nunca mais ouviu falar, e eles pegaram, injetaram a grana, deram a roupagem novo no jogo, injetou um dinheirinho ali e republicou, sabe? Então eles pegaram esse título de 98, se eu não me engano, e injetaram a grana. Só que acho que eles, pra mim, é a melhor publicação deles, de toda a empresa deles. Essa Bugbears também é a mesma que produziu o Destruction Derby lá na década de 90. Eu fiz só podia, né, cara, pra poder ter essa coragem de tentar fazer um negócio parecer tão realista assim. Tinha que ser a mesma que tentou fazer lá na década de 90. Depois eles também fizeram um jogo que também tinha demolição, tinha destruição no carro, que era o Flat Out. Teve um e o 2 também. Eu lembro desse jogo sair para PC. Eu acho que ele saiu para console também, que já saiu em 2000 foi 2002 ou 2006, mais ou menos nessa época. Então eles são um estúdio que trabalha com jogos de corrida, mas nessa forma assim de sair fora da caixa, né? Sair fora é plenado, redundante, né? Fazer um jogo fora da caixa, né? Tentar pegar essa parte da destruição, porque eu sempre pensei que o Forza Horizon, uma das coisas que eles mais pecavam era não ter a deformidade no carro. Com tanta pancada que você tem, você destrói cenário, ou seja, quase do jogo tudo é destruível, menos o carro só sofre um arranhão. Mas por outro lado, eu pensava assim, se eles colocarem um para-choque pendurado aqui, um para-brisa quebrado, a galera vai focar só nisso praticamente, em tentar destruir o carro do outro para ver como é que o carro vai despedaçar. Entendeu? Então esse estúdio, a Bugbear, eles focaram nisso, focaram na destruição. E essa parte é a parte perfeita do jogo. Fora todas as corridas, ele tem conforme você vai fazendo os desafios, você vai ganhando créditos. Bem no estilo Top Gear de Super Nintendo, você vai pegando os créditos e vai comprando equipamento, você vai melhorando seu carro. Você começa com um Mustangzão antigo. Então você vai lá, troca carburador, você troca grade frontal, você troca para-choque traseiro reforçado, você coloca grade no para-brisa, você coloca Santo Antônio, você coloca barra de proteção lateral. Isso tudo para poder reforçar o seu carro, no caso alguém te dá uma pancada, o carro fica mais resistente. Essa parte eu achei interessante. Então tem muita personalização do veículo, muita personalização, mas uma característica interessante é que quando você entra na parte de personalização lá, o carro não vai estar aquele carro lisinho, aquela pintura assim brilhando. É um carro já praticamente quase todo amassado. Você vê que é um carro que foi tirado de um ferro velho, com aquela pintura enferrujada, com uns leves amassadinhos assim, sabe? E o sistema de pintura dele é um pouco limitado, porque você não tem como você colocar apliques lá. Essa configuração de apliques ela já tem pronta lá, você só escolhe qual que você quer e a cor, né? O conjunto, ela já existe, não tem como você mexer, colocar uma bola vermelha, não tem isso, já está pronto lá, é só você escolher a cor e o local, ou se é na lateral, se é numa coisa. E ele tem umas coisas também que você, conforme você vai evoluindo, ele vai te dando uns prêmios surpresos lá, que é a interrogação. Você clica na interrogação, você não sabe o que, na interrogação você não sabe o que é que você vai ter lá. Então, na primeira interrogação que eu ganhei era uma plaquinha que você colocava tipo aquelas placas de carro de pizza. Você coloca em cima assim, aí tava escrito bata em mim, né? Wreck on me, hit me, something like this. Aí a outra era um tubarão, tipo aqueles tubarão empalhado que fica em loja de pescaria de filme que você vê, que fica na parede, era um desses no topo do carro. Aí eu fui correr com esse tubarão no topo, em cima do carro. Aí o cara me encaixotou na curva, aquele tubarão voou pra pista, eu continuei dando a volta, eu continuei fazendo a corrida. Quando eu voltei naquele local onde o cara tinha batido, o tubarão tava lá, no mesmo lugar onde eu tinha caído. E todo mundo começou a atropelar esse tubarão. Então assim, diferente do quero comparar, não tô querendo comparar com o Horizon, mas uma coisa também que me incomodava no Horizon era isso, que o cara tá na sua frente 10 metros.
Ele atravessa o muro. Quando você vai atravessar o muro já está refeito. Você quebra o muro de novo. Nesse jogo não. Tudo que você destrói, tudo que você interage com o cenário, ele permanece até o final da corrida. Sabe? Isso eu achei bem interessante. Mas enfim, esse é um jogo que ele é preço cheio. Ele custa $59. Então ele é preço cheio. Ele não é um jogo Double A, ou ele é preço de Triple A. Aí se ele vai ser considerado Triple A, aí fica a conta de vocês. Eu não acho que ele seja um jogo Triple A, porque quando ele saiu para PC. Ele tinha promessa de sair para console, mas ele saiu praticamente para PC. Ele ficou um ano rodando em PC. Eles adiaram o lançamento para console. Acho que eles estavam tendo dificuldade no port, né, para console. Tanto é que você percebe isso, que ele não tem assim transições de telas quando você está mudando de um menu para o outro. Ele é bem secão. Ele começa, tem um menu, você entra em configurações, tem 4 menus lá, é bem secão assim os cortes, né? Não tem muito frufru, não tem coisa voando na tela, carro rodando, sabe? É pai pum, o jogo é bem prático nesse sentido. Eu não cheguei até o fim dele lá porque ele tem muito desafio. Tem uns desafios que você precisa chegar em primeiro para poder desbloquear o próximo desafio. Então assim, um dos desafios lá que eu tive, e assim, e outra coisa, em relação ao nível de dificuldade, ele não é um jogo fácil. Não pensa você que você vai colocar no modo fácil lá e que você vai chegar em primeiro, até porque esse não é o principal objetivo, né? Tem alguns desafios que o objetivo é chegar em primeiro, mas eu entenderia assim, como chegar vivo, né? Porque você sofre tanta pancada, e essas pancadas vão entortando a roda do seu carro, vão danificando. E cada dano que você tem no motor, se você bater num cara de frente, você tem um dano no motor, você perde a porcentagem ali na potência do motor. Então assim, você conseguir chegar em primeiro está mais relacionado a você se livrar de todos os acidentes, se livrar dos caras que querem te bater. Porque a inteligência artificial é bem agressiva, é muito agressiva. No modo normal ela é super agressiva. Se você tocou num cara numa curva, você esquece, meu amigo. Aquele cara ali, ele vai te jogar pra fora, ele vai te empurrar pra fora. E enquanto ele não jogar você pra fora da corrida, ele não desiste. Os caras te marcam mesmo. A inteligência artificial do jogo é muito agressiva. Mas ele é um jogo difícil de ser assim, não é aquele irritante difícil. Ele é desafiante. Então nesse primeiro desafio, que era obrigado a chegar em primeiro, a pista era só metade de um oval. Então você largava contornando o oval. Quando você chegar na metade desse oval, tinha uma chicane, tinha um retorno. Então você tinha que fazer esse retorno. Você pega e faz o retorno e começa a voltar. Você começa a voltar pela mesma pista por onde você veio. Então o que acontecia? A partir da terceira e quarta volta, quando você voltava, você tava pegando gente que tava vindo ainda, que era a pessoa que ficou para trás. Bicho, e esse cara, esses outros jogadores, tanto faz para ele voltar na pista mão contra mão. Não tem mão contra mão, a pista é uma só. Então você tem que desviar desses caras, torcer para ninguém encher sua traseira nesse retorno que tem. Então é bem difícil, sabe, esse retorno, esse desafio. Até porque o grid não é aleatório. Você sempre praticamente, o que eu percebi é que você sempre larga praticamente no meio do grid. Você nunca larga na frente ou totalmente atrás, você sempre larga praticamente quase no meio do grid. E na hora que larga, meu amigo, aquele bololô. É trio wide, 3 caras, um do lado do outro, e chega no retorno, 3 caras fazendo retorno. Então, sim, também tem um modo multiplayer, né? Que é a graça de você bater alguém. E é claro que bater em alguém de verdade, outro cara que tá correndo de verdade com você ali, é muito mais legal do que bater num bot, né? Então assim, eles já soltaram alguns patches de atualização. O que me incomodou no multiplayer, no jogo, é o carregamento. Então, por exemplo, você tem um carregamento para você ir para a sala. Aí tem um prazo de 80 segundos para você dar o pronto no seu carro. Aí
Pra você ir pra corrida tem mais outro carregamento. Aí quando acaba a corrida, você volta pro lobby, aí você pensa, vai reiniciar a contagem dos 80 segundos, né? Não, ele sai do lobby, faz um carregamento e volta pro lobby de novo. Então assim, eu não sei se eu não joguei o multiplayer na última semana pra saber se eles já corrigiram isso. Eu vi que no Twitter deles eles falaram de corrigir o tempo de carregamento. Era uma coisa que me incomodou bastante no tempo de carregamento. E quando você tá no lobby, você consegue ver o ping dos caras, né? Quem tá com ping alto pra caramba. E quando você já está no lobby, já tem o VoIP já tá rolando. Você já tá ouvindo o que os outros caras estão falando. Aí na primeira vez que eu tava no multiplayer desse jogo, tinha um cara falando lá, e o cara falou assim, não, eu corro de derby. Eu tenho um carro só pra derby, o cara falando. E o cara falando assim que ele tava impressionado o quanto o jogo é real, parecido com a questão do real, principalmente do fato dos caras de você ter que correr às vezes no modo destruição, o pessoal ir de ré para dar menos dano no motor, que é o que de fato realmente acontece. Então o jogo poderia simplesmente bate de frente e whatever, né? Então ele viu muita coisa assim parecida com a realidade, esse cara tava falando, eu achei interessante. Então isso foi o que me incomodou no multiplayer. Tem uns modos no multiplayer, você pode escolher por pista. Você vai nas salas por pista, tem as pistas lá, aí você só corre essa pista. Tem a sala de veículos exóticos, que um dia eu entrei e tinha uma colheitadeira, o carro de sofá e o ônibus escolar, tudo na mesma pista, né? E tem outro modo lá que é modo só destruição, tem um modo que é só corrida, veículos exóticos, tem uns 5 modos, mais ou menos uns 5 modos de multiplayer lá. Então é bem variado. Mas eu espero que eles dão uma caprichada nesse carregamento aí, que o carregamento é bem demorado. Você tem um carregamento para ir pro lobby, depois pede mais 80 segundos para você esperar a contagem, para dar todo mundo pronto, sabe? Eu achei bem demorado assim. E a última coisa que eu quero falar desse jogo é a variedade de veículos que você pode correr. Como eu falei anteriormente, você começa com esse Mustang, então você vai evoluindo um pouco, mas logo você ganha esse cortador de grama. Depois, e quem teve a oportunidade de fazer a pre-order do jogo ganhou se eu não me engano, ele é um Ford. Ele é muito parecido com aquele carro do Mad Max. Acho que é um Ford. E eles colocou assim uma serra bem no teto dele, assim, sabe? Então ele parece muito carros do filme do Mad Max. Ele é pretão, cheio de corrente pra tudo quanto é lado. Mas ele tem uma variedade bem grande de veículos nesse jogo. Você corre de cortador de grama, você corre de ônibus escolar. Você corre de minivan, você corre de carro puxando trailer, você corre de colheitadeira. Mas assim, eu acho que é o mais fora da caixa de todos eles é você corre no sofá. Você corre sentado no sofá assim, tem um motor no sofá. Então assim, cara, se você quiser jogar um jogo para e fazer higiene mental na sua cabeça, sem se preocupar, sem se irritar, só divertir, sem preocupar em chegar primeiro, sabe? Aquele negócio que você tem vontade de fazer às vezes no Forza Motorsport, que é dar um toque no cara para tirar o cara da corrida. Nesse jogo é o lugar para você fazer isso. Pode bater à vontade, pode jogar o cara para fora à vontade, que você é recompensado nesse jogo por fazer isso, sabe? E você pensar assim que você tá numa pista, que você tá fazendo uma curva, de um lado tem um ônibus escolar, do outro lado tem um cara puxando um trailer, lá na frente tem um cara no sofá, e você rampa e cai por cima desse povo.